E aí, Otaku de plantão, como vocês estão? Estão bem? Aqui é o canal Opinião Otaku. Já faz muito tempo, né? Desde o meu último vídeo, do meu último sinal de vida. Mas eu tô aqui, tô de volta. Vocês podem perceber aqui a mudança um pouco no ambiente. Eu acabei me mudando de casa, então isso também acabou gastando mais do meu tempo, né? Então eu não conseguia ter muito tempo para gravar, para fazer outras coisas, pois estava muito atarefado com outros afazeres. Mas estou de volta, tentando voltar. Não vou voltar da mesma forma que eu era no passado, né? Esse canal aqui, que sempre foi praticamente somente de react, né? Claro, tem um ou outro vídeo ali onde eu faço um vídeo de algum anime que eu gosto, de alguma coisa parecida com isso, e eu vou tentar equilibrar um pouco mais e principalmente trazer mais desse tipo de vídeo, né? Onde eu avalio uma cena, onde eu avalio um episódio, uma saga, qualquer coisa parecida com isso, o próprio anime também, o personagem. Eu vou sempre trazer avaliações, tentarei trazer um por semana, não estou com tanto tempo disponível como eu era no passado, que trazia 2, 3 vídeos por dia. Acho que eu consigo trazer pelo menos um por semana, vou tentar me esforçar para isso. E eu só estou trazendo, pois eu realmente agora tenho um espaço melhor para gravar. Meu notebook também consegui consertá-lo, né? Melhorei aqui. O teclado estava ruim, como eu já tinha avisado no último vídeo, o vídeo de encerramento. Eu botei no conserto, consertou, então já tenho o teclado de volta. Ele ainda tem alguns problemas ou outro aqui, que ele para de carregar. Não sei ao certo qual é o problema dele, ainda não consegui descobrir, mas quando eu utilizo alguns programas mais pesados, né, como o Adobe Premiere para minha edição, o próprio OBS agora, que eu estou conseguindo gravar com ele, né, eu não utilizava o OBS, pois o computador já estava bem sujo por dentro e não estava aguentando praticamente nada, ele superaquece muito fácil, né? Ele não é um supercomputador, é um computador bem normal, um notebook bem básico, então não me possibilitava utilizar o OBS e isso trazia muito transtorno na hora da edição, pois era mais trabalho, mais problemas. Então agora eu vou tentar trazer os vídeos com o OBS para facilitar um pouco na edição também, e vou tentar trazer os vídeos aos poucos. Uma mudança certa aqui no canal será que os pedidos de react serão feitos somente por membros. Então, se você quiser pedir algum react, você vai ter que se tornar membro do canal, pois, como eu falei, não estou com tanto tempo disponível assim para trazer vários e vários pedidos, né? Eu gostaria muito de continuar trazendo, mas não é o caso. Então, se você se tornar membro, você tem direito a 4 pedidos por mês, um para cada semana, né, para também não ficar muito atarefado, né, pois pode surgir muitos pedidos e isso vai acarretar alguns problemas, então por isso eu limito aqui a 4 pedidos por mês, um por semana. Mas para aqueles que não são membros, eu continuarei trazendo, né, vídeos específicos, né, sobre, como eu falei anteriormente, né, personagens, animes e tudo mais, pelo menos uma vez por semana. Então, espero que vocês curtem, espero que gostem. Hoje, no meu primeiro vídeo, eu vou falar sobre um anime que eu curti bastante acompanhar, chamado Gintama. É um anime muito conhecido, principalmente fora aqui do Brasil. Talvez no Brasil até tem bastante gente que gosta, muitos fãs, mas fora do Brasil, no Japão ou em outros lugares, acho que o número de fãs é maior. E eu vou falar de, não uma cena, uma batalha específica, né, entre o protagonista, chamado Sakata Gintoki, e o seu, talvez, principal antagonista até então, que era o Shinsuke, né, Takasugi Shinsuke. Era um antigo aliado, amigo, né, quando eles eram crianças, e depois acaba acontecendo muitas coisas na história, e eles acabam seguindo lados opostos, né, e esse embate que já perdurava por muito tempo, que iria acontecer, mas demora bastante a acontecer. Só acontece no episódio 304 e 305, né, lá na 16ª temporada, chamado o arco do assassinato do Shogun, onde o Takasugi quer matar o Shogun e o protagonista quer proteger. Então, né, tem esse plano para matar e assassinar o Shogun, enquanto o protagonista, junto com outros aliados ali, vão tentar protegê-lo. Então é um arco bem incrível, bem legal, é considerado, pelo menos no My Anime List, né, o melhor arco de Gintama, pois ele é o que está na frente de todos os arcos. Ele ocupa a 4ª colocação do My Anime List, esse arco, né, que eu vou falar agora. Então, sabendo que vai conter spoiler, vocês podem se interessar pelo anime por conta dessa história que eu vou contar aqui, dessa batalha épica que me marcou bastante. Vou fazer algumas análises aqui sobre a batalha e tudo mais. Então, vai ter, claro, spoiler, pois eu tenho que contextualizar para vocês entenderem, né, do porquê chegou a isso. Então, espero que entendam. Se vocês não quiserem tomar spoiler, né, se estão assistindo Gintama, ou se querem assistir e não querem tomar nenhum tipo de spoiler, é melhor não acompanhar o vídeo. Mas, se vocês não se importam com isso, venham comigo. Para começar, eu vou tentar
contextualizar o anime em geral, né? Gintama não é tão conhecido aqui no Brasil, né? Ou muita gente não conhece, não ouviu falar. Muita gente já ouviu falar, já viu algum meme ou outro, né? Pois é um anime que faz muita paródia de outros animes, sempre estou brincando com isso, e tem muitos episódios que é somente paródia, somente brincadeira, zoação o tempo inteiro. Então, não são episódios que vão levar a lugar nenhum, é somente ali para ocupar o espaço, né, para não ficar em hiato, né? É como se fossem os fillers. Só que muita gente gosta muito dessa vertente, né? Desse lado de Gintama, lado divertido, lado brincalhão, que satiriza, né, os outros animes, como Dragon Ball, One Piece, Naruto, qualquer outro desse tipo, vários outros, né? Tem com certeza muitos animes que eu sequer assisti, né? Então não pego as referências, mas muitos outros ali eu assisti, então é engraçado, é legal. Não é a parte de Gintama que eu mais gosto, talvez seja mais conhecida, principalmente para o público brasileiro, né? Esse lado brincalhão, divertido, né? Seja somente um anime de comédia, de brincadeira, mas não. Tem um lado de história, um lado mais pesado, mais sério, e esse lado é o que eu mais curto, né? Mas é a minha opinião, você pode gostar mais do outro lado, né? Da outra vertente, a vertente brincalhona. Ele não perde essa vertente brincalhona, né, nos arcos sérios. Sempre tem uma zoação aqui, uma brincadeirinha ali, né, uma pitada de comédia aqui ou acolá. Isso é normal, é tradicional de Gintama, mesmo nos momentos mais críticos, né, sempre tem uma zoaçãozinha, mas mesmo assim tem momentos muito tensos, muito sérios, né, discussões e tudo mais, muito interessante. É um anime muito legal, então consegue agradar, né, tanto um lado como o outro, né, o lado que gosta mais das brincadeiras, da comédia, da zoação, e o lado que gosta mais de história de samurai, que sempre é muito legal, né? Isso é muito interessante e muito legal. Então, tem as duas vertentes. Você pode seguir o lado que você quiser seguir, ou assistir tudo como um todo, ou assistir praticamente tudo, o lado brincalhão, o lado também mais sério, mas sempre gostei mais dos arcos sérios, os arcos que contam realmente a história, que tem uma cronologia realmente. Isso é muito interessante. É um anime já finalizou em um filme muito bom, muito épico também. Então, para quem quer assistir um anime que tem assim um final, né, já completo, vale a pena assistir. Claro, são muitos episódios, muitas temporadas, mas se você quiser mergulhar nesse mundo, eu vou explicar um pouco como funciona ali o contexto do mundo de Gintama e também falar um pouco sobre os personagens. Mas isso vai ser muito breve para não me estender muito nesse vídeo, né? Gintama ocorre no fim ali do período Edo, lá no Japão, ou seja, um período bem antigo, na época ali dos samurais, tudo mais, né, ninjas, essas coisas. Só que esse mundo foi invadido por alienígenas, chamados de Amantos. Esses alienígenas acabam invadindo e conseguem vencer os samurais na batalha, na guerra, e com isso dominam o planeta Terra, principalmente ali no Japão, né, onde a história se passa realmente, né? E esses alienígenas trouxeram muita tecnologia, né, de fora do planeta. Então, apesar de ser uma história do passado, né, ainda há muita tecnologia, armas tecnológicas e tudo mais, muita coisa futurística, né? Então, há essa mistura, né, uma dualidade muito interessante, muito peculiar. A gente vê um pouco disso em Naruto também, né, mas não tanto, é bem pouquinho Naruto, mas tem também, às vezes, uma sutileza de um pouquinho ali de futuro, né, que a gente vê, mas aqui não, aqui é bem mais retratado, pois há essa dualidade muito grande, né, entre o passado, a história lá do Japão e tudo mais, e o futuro, né, não digo nem o presente, pois há armas ainda mais avançadas do que estamos acostumados aqui, né, no nosso mundo, né, mas é muito legal, muito interessante. Então, como eu disse, houve essa batalha, essa guerra, o protagonista, o Gintoki, ele enfrentou os Amantos, né, ele participou dessa batalha, que eles saíram derrotados, né, os Amantos venceram, então ele é um derrotado e atualmente, né, ele mora de aluguel sobre um bar, né, de uma dona que alugou, né, o local para ele. Ele acaba protegendo ela, né, servindo quase como um guarda-costa dela ali, só que ele tem que pagar o aluguel, coisa que ele raramente faz, lembra muito o Seu Madruga lá do Chaves, pois ela sempre vai cobrar o aluguel e ele sempre está fugindo dela, né? Apesar dele prestar esse serviço de proteção, ele sempre está fugindo, mas ela não se importa muito, né? É uma velha que trata ele quase como um filho, então é uma relação engraçada entre os dois também, né? Eles sempre estão discutindo, brigando ali, um ofendendo o outro, mas eles se gostam muito, se amam muito ali, né? Como se fosse uma família realmente. Então é muito legal. E dois personagens se unem, né, ao Gintoki. Ele abre uma loja, entre aspas, né, chamado Yorozuya, que significa faz tudo, ou seja, é só você ir lá, pedir para ele fazer alguma coisa, pagar,
e ele vai lá e faz, né? Claro, dentro do possível, né? Então, geralmente ele está em casa, ele acaba gastando dinheiro com muito doce, ele adora doce, né? O nosso protagonista, e também com as revistas Jump, né? Ele adora ler as revistas e tudo mais, né? Ele é fissurado nisso. E os outros dois personagens que acompanham ele, o primeiro se chama Shinpachi, que é o que ele encontra, né? É o filho de um espadachim que acabou morrendo, né? Ele acaba assumindo um dojo, mas ele não tem muita habilidade em luta, né? Diferente da sua irmã, ele tem uma irmã mais velha que realmente é bem agressiva, muito forte, mas ele não é assim. Ele é quase um otacão, mas ele quer seguir sim o legado do pai, ele quer aprender a lutar. Então ele vê meio que no Sakata Gintoki uma figura que possa ensiná-lo, né, a lutar com a espada, pois ele vê ali as habilidades do Gintoki e decide segui-lo, né? Então ele geralmente está ali junto com o Gintoki, né, na casa ali do Gintoki. Ele raramente volta para casa e vai morar ou vai ficar lá com a sua irmã. Claro, ele tem o seu quarto lá, seu local, às vezes ele está lá, mas muitas das vezes a gente vê ele junto ali do Gintoki, na sua casa, dormindo ali mesmo, fazendo as coisas ali normalmente, né? Ele também participa ali do Yorozuya, ajudando o Gintoki a realizar essas missões, né, que acabam vindo ali à tona. E a outra personagem se chama Kagura, é uma menina, na verdade ela é uma extraterrestre, ela é uma alien, né? Ela não é humana, ela é uma Yato. Yato é a raça mais poderosa do universo, tem uma força absurda, brutal, realmente muito forte. Existem outras raças que meio que se comparam aos Yatos, mas no início é dito como Yato a raça mais forte, né? Mas tem outras duas ali que se equiparam a essa raça. Então, apesar dela ter a aparência de uma menininha meio que inocente, ela não tem nada de inocente, e ela é bem agressiva também. E ela acaba ali entrando também para o Yorozuya, né? E participando também dessas missões. Então, formam esse trio que são o trio dos protagonistas, né? A história geralmente gira em torno dos três ali. O Gintoki, que é o protagonista, claro, muito mais, mas os outros dois sempre têm seus destaques, suas batalhas, e é sempre muito interessante de acompanhar. E agora falando do outro lado, né, do combate, da batalha da qual eu me refiro nesse vídeo, é o Takasugi Shinsuke, né? Ele já aparece como antagonista desde o início, ele tem a sua aparição oficial lá no episódio 17, mas já no episódio 13 o Gintoki tem um flashback dele, né, um pensamento, então ele aparece no flashback do Gintoki, mas oficialmente só no episódio 17 que ele aparece. E já aparece botando terror, né? Pois ele realmente manipula muito bem as pessoas, sabe fazer esse tipo de coisa. Ele é uma pessoa muito fria e um excelente espadachim. Nessa batalha, nessa luta em questão, a gente conhece mais o passado dele, a história dele, né? Como ele conheceu o Gintoki, o mestre dos dois, né? Que acaba sendo um elo entre o Gintoki e o Takasugi. Vou falar um pouco dele também mais a seguir. Mas desde o início a gente percebe, né, aquela aura de superioridade do Takasugi, né? Ele forma um mini exército ali chamado Kiheitai, um grupo meio que terrorista que quer derrubar o shogunato, né? Pois o shogun nessa era é uma figura meramente ilustrativa, não tem muitos poderes, né? Pois os amantos realmente controlam tudo e a todos. Então ainda existe o shogun, mas ele fica muito submisso às ordens dos amantos ali. E mesmo sendo uma pessoa legal, ele fica aparecendo mais como uma figura caricata durante vários episódios. Ele aparece muito nos episódios da brincadeira, da zoeira, né? Sempre zoando com a cara dele, ele fazendo alguma palhaçada e tudo mais. O Shogun praticamente é isso nesse anime, não é uma figura tão imponente assim. Claro que ele tem seus momentos também, mas a gente vê muito mais o lado brincalhão ali que fazem com o Shogun do que outra coisa. E o Takasugi quer derrubá-lo, quer botar alguém da sua confiança lá, né, no poder, para não ser submisso aos amantos e sim assumir o local, né? Ele quer vingança contra os aliens, né? Por ele também ter perdido a guerra. Ele era um samurai ali, ele lutou ao lado do Gintoki na guerra e acabou perdendo. E o seu maior ódio é por conta da morte do seu mestre, né? Também mestre do Gintoki, né? Eles têm esse passado, ele acaba conhecendo o Gintoki nesse dojo, né? Onde o Gintoki já estava com o seu mestre. Não vou me aprofundar quando os dois se conheceram, né? O Gintoki e o Ishida Shoya, pois não faz muita diferença aqui, né? No caso, o Gintoki já estava lá no dojo treinando, né, junto com outros alunos, muitos deles órfãos, que acabavam sendo recrutados, né, acolhidos ali pelo mestre, e ele ensinava a arte tanto da espada como também de ler e escrever, né? Então, era uma pessoa muito bondosa, muito legal, e o Takasugi vivia aprontando, né, na sua juventude ali, e ele acabou conhecendo o Gintoki. Ele tinha um ar de superioridade, né, se achava mais forte ali da escola onde ele treinava para ser um samurai,
e ele logo é derrotado pelo Gintoki e acaba sendo derrotado várias e várias vezes. E ele sempre retorna para desafiar, pois ele quer ganhar o Gintoki até que ele consegue a vitória, né? Mas com muita dificuldade. E ele meio que já é aceito ali dentro, né, desse dojo, e enquanto os outros alunos, né, da antiga escola dele meio que denunciam ele, falam para a família dele que ele está indo frequentar esse local, né? Então tentam de todas as maneiras fechar esse local, esse dojo. Não acham que esse dojo seja algo produtivo, algo bom. Acham que estão formando futuros samurais problemáticos, né, que podem tentar tomar o governo e tudo mais. Então sempre há esse tipo de problema. Mas o Takasugi tenta lutar contra isso, até contra a sua própria família, né? Ele não liga de ser deserdado e tudo mais. Ele gosta muito ali do seu mestre e também das pessoas ao redor ali, dos seus amigos. Eles se tornam amigos, né? E eles crescem e participam da guerra, e o mestre acaba sendo sequestrado nessa guerra, né, pelos Amantos, e acaba no final sendo assassinado, né? E isso mexe muito com o Takasugi, pois ele pediu para o Gintoki proteger o seu mestre, e o Gintoki acaba não protegendo o mestre. Pois o mestre também tinha pedido algo para o Gintoki e ele segue a ordem, né, do mestre e não do que o Takasugi pediu para ele prometer, né, que ia proteger sempre o mestre, pois o Takasugi tinha uma ligação muito forte com o mestre, gostava muito dele e não queria ver ele morrer, mas acabou vendo, né? Isso mexeu muito com ele, marcou muito ele, e ele quer vingança, né? Ele está cheio de ódio e vingança contra as pessoas que tiraram a vida do seu mestre, enquanto o Gintoki ele não guarda essa vingança, né, dentro do seu coração. Ele tenta viver a sua vida, proteger as pessoas que ainda estão vivas, seus amigos, né, as pessoas mais próximas dele ali. Ele sempre quer proteger. O próprio Takasugi também, né, ele ainda considera o Takasugi um amigo por tudo que eles viveram juntos, né, na guerra, quando criança e tudo mais. Então, né, tem esse embate. Logo no início do embate, ele percebe que a luta é inevitável, então ele fala, então é menos uma pessoa que eu tenho que proteger, né? Pois esse embate era inevitável, tinha que acontecer e iria acontecer, né? Então é uma batalha épica, insana, que eu curto bastante. Gintoki, e agora focando mais na luta em si, né? O arco já está no meio do desenrolar dele, né? Muitas coisas já aconteceram nesse arco do assassinato do Shogun, né? Muitas reviravoltas e tudo mais, até chegar num ponto onde eles se encontram, né? O Shinsuke está acompanhado com o Kamui. Também é um hiato, no caso ele é o irmão da Kagura, né? Que eu falei anteriormente, né? Ele é o irmão mais velho dela, da garota que fica ao lado do Gintoki, e ela acaba tendo que enfrentar o seu irmão ali, né, para tirar ele do caminho, para que não seja 2 contra 1, né, pois os dois queriam muito enfrentar o Gintoki, os dois que eu digo, o Takasugi e o próprio Kamui, né, então a Kagura meio que entra na frente e vai enfrentar o seu irmão. Já o Shinpachi tem que enfrentar os outros hiatos, né, que apesar de serem mais minions, né, não serem tão importantes, são a raça mais poderosa do universo, então é problemático. Nesse período ele já treinou, já lutou contra muita gente forte, então ele não está naquele nível inicial, onde ele era bem fraquinho, ele já está bem mais forte, mas claro, ele precisa de ajuda, pois ele não vai enfrentar um exército sozinho. Então, um grupo de ninjas que está aliado ao Shogun, né, batalha ao seu lado ali para ajudá-lo, né, nesse grande embate. Então, isso é muito interessante. Aí ficam 3 lutas ao mesmo tempo, mas o que ganha mais destaque para mim, com certeza, é o Takasugi versus o Gintoki, pois é a luta mais esperada praticamente de toda a obra até então, né? Então a luta começa. O que me desagrada um pouco é que temos poucas cenas assim, de luta, de ação, mas são muito boas. As poucas que temos são de 3 a 4 minutos, mais ou menos, de cenas de luta, de ação. Ainda assim, são incríveis, pois nos proporciona ângulos maravilhosos, não tem censura nenhuma, muito sangue jorrando, né? Uma batalha insana, apesar de não ter poderes envolvidos, pois é simplesmente 2 lutas de espadas, ainda assim parece que eles têm poderes de tamanha força dos dois, né? E o equilíbrio também marca muito essa luta, isso para mim é muito fundamental, pois há lutas em outros animes que sempre o personagem é muito mais forte que o outro, então fica uma disparidade, e o outro às vezes mais fraco acaba, sei lá, sobressaindo de alguma forma, né, ganhando mais poder e fica mais forte que o outro. Nunca é muito parelho, muito equilibrado. Diferente daqui, aqui é equilibrado do início ao fim, não há ganho de força e tudo mais, não. É muito equilibrado e isso me dá uma atração a mais para esse tipo de batalha, pois a gente acaba apreciando, não sabe quem vai vencer, mesmo tendo o protagonista ali, a gente sabe que ele pode perder, por que não, né? Não quer dizer que ele vai morrer, mas ele pode ser derrotado, então tudo pode acontecer.
e os ângulos que nos trazem essa batalha, a intensidade também do confronto, né? Quando eles estão na espada, quando eles estão na mão, mesmo no soco, é tudo muito intenso, muito bom, tudo muito bem desenvolvido. O que eu sinto falta realmente é mais disso, né? Pois, como eu falei, são 3 ou 4 minutos de batalha e muito tempo de flashback contando o passado do Takasugi, né? O passado que eu falei anteriormente, né? Então mostra muito do passado dele, da história de como eles se conheceram, como ele entrou no dojo e tudo mais, até a morte do mestre deles. Então foca muito nisso e entre um flashback ou outro mostra um pouco ali da batalha, né, os relances da batalha, mas eu queria um pouco mais da batalha, pois esses relances são maravilhosos, são de alto nível, alta qualidade gráfica também, pois não é algo feito hoje, né, atual, é de alguns anos atrás, então mostra já a qualidade desse embate, né, de como o estúdio soube trabalhar muito bem, e eu curto bastante. Para mim, uma das melhores lutas, não só do anime Gintama, que tem outras batalhas insanas, maravilhosas também, tanto antes como depois desse arco, como também uma das melhores batalhas dos animes. Mas a pequena crítica que eu faço é que eu queria um pouco mais de batalha, né? Só isso. Tirando isso, tem um desfecho também surpreendente, muito diferente do esperado, talvez, pelo menos para mim, né? Você pode discordar disso também, não tem problema nenhum quanto a isso. Mas eu considero um desfecho surpreendente, uma batalha insana que tem estragos para ambos os lados. Não vou dar o spoiler final, né, de quem vence a batalha, de quem vence a luta, mas quero que saibam que o estrago é feito e nenhum dos dois lados sai ileso, né? Não vou falar se alguém morreu, se alguém ficou gravemente ferido e tudo mais. Vou deixar no ar, vocês acompanhem e assistam ou procurem, né, na internet, né? Isso fica por vocês, mas é realmente insana essa batalha que eu curto bastante. Também não vou falar do desfecho, né, do arco, se o Shogun acaba morrendo ou vivendo, se ele acaba sendo protegido ou acaba sendo morto, né? Isso eu não vou contar. Vocês terão que assistir o arco inteiro para descobrir, para saber. Mas, como eu disse, é o principal arco de Gintama, pelo menos é o maior ranqueado ali do My Anime List, né? Com uma nota de 9.6, uma nota bem surpreendente, bem boa. Então, já mostra a qualidade desse arco e fica por sua conta, né? De vocês quiserem, né, assistir ou não. Então, vou ficando por aqui. Espero que vocês tenham curtido, tenham gostado. Vou trazer novos vídeos sobre conteúdos também muito parecido com esses, né? Falando de episódios, de animes, personagens e tudo mais. Então, fiquem no aguardo. Lembrando novamente que só membros poderão pedir react a partir de agora. Então, caso você queira ajudar o canal, se torne um membro e faça seus pedidos. E também aqui em cima tem o QR Code para você ajudar o canal livremente. Aí fica por conta de vocês, se querem ajudar ou não ao canal se manter. E talvez isso me estimule um pouco mais a trazer talvez um pouco mais de conteúdo, né? Tentarei me esforçar ao máximo quanto a isso. Mas foi um prazer retornar. Espero trazer pelo menos um vídeo por semana. Vou ficando por aqui. Muito obrigado a todos e até a próxima. 目つぶってても見えるぜ。